falam sobre preciso operar e como vou operar, né? Operar a cirurgia aberta, operar a cirurgia laparoscópica, operar por laser, operar por robô. E muitas vezes a gente vê que isso não está claro na cabeça do paciente e muitas vezes gera uma falsa ilusão de que o menor é o melhor e o maior é o pior, né? Um pouquinho antes de falar sobre o tipo de cirurgia, vamos falar um pouquinho da história da cirurgia, que começou muito antes do que a gente imagina, 10.000 antes de Cristo. Eles faziam uma cirurgia, uma neurocirurgia para doenças como enxaqueca, como epilepsia, para espantar os maus espíritos, né? A primeira regulação cirúrgica foi realizada pelo Código de Hammurabi em 1700 a.C. Então, a cirurgia vem passando por transformações e nas últimas décadas muito maior do que a gente imaginava. No século XVI, com as publicações de livros de anatomia e descrições cirúrgicas em relação às vítimas de acidentes traumáticos, né, pela guerra, o avanço foi surpreendente. Mas, mesmo assim, as cirurgias eram realizadas sem anestesia, sem nenhum grau de limpeza ou proteção do médico, né? E uma maneira sofrida de ser encaradas. Talvez daí venha o trauma dos pacientes atualmente. As cirurgias eram tão traumáticas, com uma mortalidade tão elevada, que chegou a ser cogitado de que nenhuma cirurgia abdominal, torácica ou crânioencefálica poderiam ser feitas, né? Mas no século XIX, a gente conseguiu desenvolver técnicas que hoje em dia nos permitem fazer cirurgias gigantescas, né? Com o advento da anestesia, inicialmente com éter, hoje em dia com medicações venosas, medicações gasosas, com a mistura dos dois, a gente consegue fazer transplante, consegue fazer cirurgias cardíacas, cirurgias que mexem no cérebro, que mexem na coluna, com uma alta taxa de sucesso. E, no século XIX também, o que hoje em dia a gente considera fundamental em qualquer hospital, em qualquer setor, principalmente em centro cirúrgico, com Pasteur descobrindo os micro-organismos e Lister desenvolvendo a técnica de antisepsia, hoje em dia a gente consegue ter o maior sucesso também nos procedimentos cirúrgicos. E quando estava se desenvolvendo essas técnicas anestésicas, desenvolvendo técnicas de antisepsia, começou a desenvolver as cirurgias minimamente invasivas, inicialmente em cachorros, com visão direta, mas já com a insuflação de gás para a visualização dos órgãos abdominais, com uma iluminação precária, causando muito acidente, muita lesão de órgãos que não eram para ser mexidos, né? Kelly inicialmente, e apenas em 1910 foi desenvolvida a primeira cirurgia minimamente invasiva no ser humano. Materiais rudimentares similares aos de hoje em dia, porém sem a técnica adequada de esterilização. Somente na década de 50 que foi desenvolvido materiais com iluminação adequada, que permitissem a gente fazer uma cirurgia com uma visão adequada, com a inspeção da cavidade adequada, não às cegas praticamente como era feito antigamente. Então, como que eu vou decidir por uma cirurgia? O meu médico falou que eu preciso operar, confiei, e vou escolher entre a laparoscopia, o robô, a cirurgia aberta. Precisa conversar com o seu médico. A laparotomia é uma técnica mais antiga, mas ainda com muita indicação hoje em dia, com muita utilização e serve de base para as outras técnicas que estão surgindo. Atualmente a gente consegue fazer transplante de fígado, transplante de intestino, transplante de pâncreas, cirurgias cardíacas, com técnicas abertas, e tem muita indicação e muito sucesso nas cirurgias, né? Durante uma época, na década de 50, quando estava iniciando a laparoscopia, os cirurgiões queriam competir entre a laparoscopia ou o tratamento
de aberto. Foi desenvolvido técnicas com cortes menores, as mini-laparotomias. Porém, os cirurgiões viram que essas técnicas estavam causando mal para o paciente, fazendo muito, às vezes, erros diagnósticos ou lesões inadvertidas, sem uma segurança adequada ao paciente. E criou o grande lema: grandes cirurgiões, grandes incisões. Isso é verdade, né? Hoje em dia, com a nossa medicina atual, a gente sabe que as grandes incisões elas aumentam o processo inflamatório do paciente, aumentando complicações em ferida operatória, aumentando o tempo de internação, aumentando o tempo de afastamento das atividades do dia a dia e aumentando o tempo de internação hospitalar e a dor pós-operatória. Então, nem sempre grandes incisões são feitas por grandes cirurgiões. Se necessário, sim, nós temos que adequar o tamanho da incisão ao tamanho da cirurgia para a segurança do paciente, né? E com a laparoscopia, a gente consegue fazer praticamente as mesmas cirurgias através de pequenas incisões. E hoje em dia, grande parte das cirurgias do aparelho digestivo do abdômen são feitas por laparoscopia. Vesícula, apêndice, todas as cirurgias ginecológicas conseguem ser feitas por laparoscopia. E, então, todo mundo eu vou fazer laparoscopia? Não, precisamos discutir caso a caso, se o médico faz, se o paciente tem condições de aguentar uma laparoscopia, né? E não são apenas furinhos, né? A cicatriz pode ser mais estética, mas, como falei antes, se for agregar risco ao paciente, não deve ser feita. Mas, com um processo inflamatório menor, causa menos dor pós-operatória, menos tempo de internação hospitalar, com retorno mais precoce às atividades, né? E o robô, a novidade, todo mundo gosta, desenvolvido inicialmente nos inícios do ano 2000, permitiu uma cirurgia feita em continentes separados, com o cirurgião num continente, o paciente em outro continente. Foram feitas cirurgias com robô no navio. Então, esse foi o grande chamariz na primeira intuição. Mas quem me opera? É um robô? Não. O robô ele está como um instrumento do médico. Quem te opera é um cirurgião, com as ferramentas da robótica, da precisão da robótica, para ajudar no melhor pós-operatório. Mas, em relação à laparoscopia, os furinhos continuam iguais. Devo operar por robô? Devo operar por laparoscopia? Qual a vantagem da cirurgia robótica? A cirurgia robótica oferece uma maior ergonomia para o cirurgião, aguentando tempos cirúrgicos mais longos, com menor estafa. A visão 3D do cirurgião permite uma identificação de uma anatomia nova, com novas estruturas, para segurança do paciente. O movimento cirúrgico das pinças robóticas se assemelham à mão do cirurgião. Então, aquela pinça dura da laparoscopia, a gente consegue reverter isso com a robótica. Então, como escolher minha cirurgia? Vídeo, laparoscopia, a robótica. Grandes incisões realmente são grandes cirurgiões. Grandes cirurgiões fazem grandes incisões. Na minha opinião, grandes cirurgiões andam de mão dadas com a tecnologia para o conforto, segurança do paciente e isso. Obrigado.